Seja bem-vindo ao canal da F508. Essa é a segunda parte do encontro baseado no livro Quando a Fotografia é Genial. Se você não assistiu a primeira, não tem problema nenhum. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostar desse conteúdo, por favor, se inscreva no nosso canal. Assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo com o tema sobre arte ou fotografia. Até já! Vou te interromper um segundinho, só para não deixar passar muito do momento da pergunta que fizeram aqui no chat, que eu acho que ela é bem interessante. A Milene perguntou se a gente acha que o fotógrafo pensou naquela triangulação no momento do clique. Eu cheguei a dar minha resposta para ela aqui no chat, mas eu queria te ouvir. Tá. Se você, Milene, há uma escola na fotografia que é a geometria, que é uma geometria aplicada à foto, tá? Se você fizer um dia, tiver a oportunidade de fazer um curso de composição avançada, ele é todo baseado nas leis da Gestalt e na composição geométrica. Então, é uma prática da época onde você automaticamente vamos pensar que você está fotografando com analógica, tá? O analógico, ele não te permite sair disparando. Ele são cliques mais pensados, são cliques mais elaborados. Então, é uma prática muito comum de você estar vendo que vai acontecer uma cena, tá? E você se posiciona já fazendo uma composição geométrica para aquele tipo de cena. Nessa foto que a gente está vendo aí agora do Snow, se isso é no digital, com certeza vai ter esse camarada que está aqui em primeiro plano na frente do cara que está lá no segundo plano, porque o digital aperta o tempo todo. Uma fotografia analógica, o fotógrafo, ele é mais calmo, ele tem mais uma calma interna, porque ele sabe que ele tem que ser mais preciso na hora de fotografar. Então, é claro que o sujeito não pegou uma régua e mediu. Espera aí, vou fazer aqui um triângulo. Mas a prática dele, quando ele vai compor, ele já faz aquilo de uma forma quase que automática, pensando sempre na geometria aplicada à fotografia. E eu vou mostrar isso em alguns momentos, tá? Na nossa fotografia. Bom, do Snow, que é um dos meus prediletos também, 1953, Fox Terrier na Ponte das Artes, em Paris. A fotógrafo do Snow aproveitou a antiga Ponte das Artes em Paris com pretexto de encadeamento de fotografia das quais apenas mostro as duas mais conhecidas, tá? A gente tem um cachorrinho simpático aí, um sujeito curioso olhando o que o rapaz, o que o cara está fazendo lá atrás, tá? E depois dessa pessoa, a gente só consegue ver um pezinho de uma mulher no banco. Tem lá um pezinho. Quem nunca? Eu, por exemplo, quando ando de metrô, se eu estiver em pé e tiver alguém sentado mexendo no celular, eu fico olhando para o celular. Eu sou muito curioso para saber o que está rolando ali naquele celular, tá? Se o cara tivesse, eu estou no ônibus, o cara puxar um jornal, eu vou filar o jornal daquele cara na cara de pau. Eu vou ficar lendo o jornal junto com ele. E assim por diante, tá? Quem nunca, quem falar que nunca é mentiroso, tá? Quem vai na lixeira do seu prédio, o vizinho está de porta aberta e você não dá uma esticada no pescoço para olhar para a casa do vizinho. É óbvio que você vai fazer isso. E o sujeito todo tímido está ali tentando ver o que o pintor está fazendo, qual é o motivo do pintor. Pois bem, o Duirmont simplesmente foi lá e fotografou o que o pintor estava fazendo, tá? Ele estava pintando uma moça que está vestida com sobretudo, nua. O detalhe mais interessante é que a perna direita dela estava cruzada na pintura e na imagem, no original, ela não está cruzada, tá? Então, são momentos muito legais de um fotógrafo, onde ele veste uma carapuça e vai lá e fotografa o que exatamente essa pessoa está fazendo. Teve uma proposta de um curso de séries há muitos anos atrás,
que era o voyeur. Você tinha que fazer um ensaio voyeur, né? Então, eu tive dois resultados muito interessantes. O sujeito fotografou a partir do óculos do camarada. Esse teve a manha. Digamos assim, eu estou lendo, o cara vinha por trás e fotografava a minha lente vendo a imagem que eu estava olhando. Isso é de um suprassumo do voyeurismo, ah, impressionante. E a outra, ela foi em um sebo fotografar dedicatórias de livros, que foi um projeto muito bonitinho, fotografias dedicatórias que continham os livros de sebos, né? Muitas histórias de amor, meu amor, eu te amo, um presente para você, não sei o quê. E ela teve coisas muito legais, muito interessantes. Então, essa coisa do voyeurismo é sempre muito relacionada à fotografia e é muito legal. E o do Snow é um craque, é um camarada que fotografava Paris, os momentos cotidianos, já é a fotografia de rua, de uma forma muito mais romantizada. Enfim, é um camarada que amava sair por Paris e fotografar. Essa foto dele, ela não está aqui, deveria estar, que é a primeira do lado esquerdo, que é O Beijo, chamado O Beijo. Essa foto teve mais de 200 mil cópias vendidas. Só que recentemente, essa moça que está na foto, ela reapareceu, porque ela é uma atriz, ela era amiga do Dusnot, e esse camarada é um ator. Eles representaram, não foi uma coisa do instante, do momento, foi algo produzido. E isso, nessa época, década de 40, não era muito legal, você produzir as fotos. Era a cultura que veio introduzida pelo Cartier-Bresson, era uma cultura do instantâneo, do momento decisivo, da captura na rua, pelo olhar, de um fotógrafo. Semblante, Família Imigrante, Dorothea Lange, 1936. Lange fez 6 exposições da senhora Florence segurando o bebê. A exposição não é exposição em museu, não. 6 fotos. Exposição aqui são 6 fotos da senhora Flores segurando o bebê, com 2 de seus filhos em pé, um de cada lado, as calças inclinadas, o rosto desviados da câmera. Esse close-up focaliza a atenção sobre o comportamento passivo da mulher vestida com roupas simples, o olhar pensativo para longe da câmera. São mais 2 fotos da sequência que ela fez. Essa foto é super clássica. Na verdade, todas da fotografia estão passivos, submetendo-se à câmera, tá? A construção da imagem, com uma criança de cada lado, tem uma simetria poderosa. Novamente, a gente está encontrando uma composição geométrica, mesmo lá em 1936. Então, o problema dessa imagem é que a Doroteia ela prometeu não publicitar essas fotos. Era mais para porque ela era da FSA, que eu já vou falar melhor sobre isso. Ela era de uma agência do governo e aquilo era mais para documentar o que estava acontecendo. Mas essa foto foi publicizada, é uma das fotos mais conhecidas do mundo, enfim. E aí houve um pequeno problema. Embora talvez haja uma esfera de ação em que a fotografia não pode nos dizer nada mais do que o que vemos com nossos próprios olhos, existe uma outra que nos prova o quão pouco nossos olhos nos permitem ver, e nós estamos falando disso o tempo todo com relação ao estúdio e ao punctum da fotografia. Essa aí é a Dorothea Lange.
O pensamento que daí resulta propõe uma reflexão sobre o poder da imagem fotográfica para reter a memória da matéria que transpõe ou está prestes a transpor a fronteira que separa o real do imaginário na fotografia. Mais conhecido como uma imigrante, essa imagem é um retrato de Flora e seus filhos feito em um campo de catadores de ervilha. A fotógrafa levou assim a difícil situação dos trabalhadores migrantes e a extensão da pobreza rural à atenção do público. No entanto, uma controvérsia envolve a imagem, pois foi publicada após Lange ter assegurado de que ela seria utilizada apenas para fins de pesquisa. Doroteia, 1895, morreu em 1965, nos anos 30, a serviço da Farm. Percorreu 22 estados do sul e oeste dos Estados Unidos, recolhendo imagens que documentam o impacto da Grande Depressão na vida dos camponeses. Não só ela, como outros fotógrafos participaram da FSA, que era uma agência de fomento em que, depois da Grande Depressão de 1929, eles passaram a documentar a pobreza no campo dos Estados Unidos, tá? Walker Evans também era da FSA, foi também um fotógrafo americano que queria ser escritor e descobriu sua paixão pela fotografia nos anos 20. Seus primeiros trabalhos já exibiam a sua visão objetiva e extrema, atenta à composição. É importante a gente perceber como a intimidade do fotógrafo com o retratado. Há uma certa cumplicidade por parte deles na captura da imagem. Isso era uma tônica dessa época. Tanto o Lis Heine, que fez a foto daquelas duas crianças, quanto todos esses fotógrafos oriundos da década de 30, eles tinham uma particularidade dessa intimidade, dessa relação tão próxima com o retratado, coisa que muita gente hoje, vou trabalhar com matéria objetiva porque eu fico mais distante, eu fico mais à vontade. Não, esses camaradas trabalhavam com câmeras de grande formato, ou seja, não dava para disfarçar que estavam fotografando, lentes curtas, distância focal curta, 50 milímetros, 28 milímetros, por aí. Então, eles tinham essa proximidade muito alta com, com o retratado por eles. A ideia, ou melhor, a demanda pautada era fazer uma reportagem para a revista Fortune em 1936, um lugar, o Alabama, coentro pela Grande Depressão Americana. Evans é um clássico precioso da fotografia mundial, pungente, diverso, criativo, sugestivo. Muitas das suas fotografias são lendárias. É conhecido por ter feito parte da trupe de fotógrafos da Farm. A matéria que ele fez nunca foi publicada. Robert Capa, imigrante chegando em Charleroi, alguma coisa do gênero, em 1948. Capa é um fotógrafo de guerra, basicamente de guerra, mas é judeu e há uma proximidade muito grande da parte dele com essa aldeia, com esse núcleo que estava meio fora da guerra, meio isolado em função da guerra. Apesar da fama de Capa como fotógrafo de guerra, essas fotos representam uma parte do seu trabalho marcado pelo imediatismo, pelo calor e pela intimidade com o tema. As fotos são maravilhosas, da migração o tempo todo, enfim. As imagens aqui apresentadas são mais próximas e mais familiares do que muitos dos trabalhos anteriores de Capa, talvez porque ele próprio tenha fugido da Hungria para Berlim e Paris, era um símbolo da diáspora judaica errante, impelida e desesperada. Pessoal, eu queria fazer um convite para um novo projeto do F158, que é o nosso núcleo de estudos em fotografia. E o F158 sempre teve uma abordagem da fotografia que foge do tecnicismo, a gente compreende a importância da técnica e a gente ensina a técnica, mas a gente entende que compreender a fotografia como algo mais amplo que isso, né, como um meio de expressão pessoal, é muito importante.
Então, o nosso núcleo de estudos em fotografia, ele traz tanto questões um pouquinho técnicas, quanto questões voltadas para o pensamento da fotografia, para fotografia prática, autoral, exercícios, né? Então, a ideia é que vocês, no mesmo dia da semana, se encontrem com um grupo para estudar, para encontrar fotógrafos que vão trazer a experiência deles, para falar sobre vários assuntos e para fazer cursos também. E vai ser uma mensalidade super em conta, que vocês vão poder pagar no boleto ou no cartão e ter acesso a todas essas atividades do F508. O núcleo vai acontecer nas terças-feiras a partir de 2025 e as inscrições abrem em dezembro. Tem vagas limitadas, então sugiro que vocês já se inscrevam, quem tiver vontade de participar, já se inscreva na nossa lista de espera, que está disponível em todas as postagens do nosso YouTube, está bem fácil de encontrar. Outro núcleo de estudos, tá, que vai funcionar do mesmo jeito, só que com aulas aos sábados, é o núcleo de criatividade e manualidades. E nesse núcleo a gente vai trazer vários professores em áreas diferentes, então vai ter desde aquarela, encadernação manual, são coisas que eu adoro, eu sou suspeita, porque eu adoro fazer coisas com as mãos, né? Desenho fácil, desenho para quem não é ilustrador, narrativas em desenho simples, né? Então acho que vai ser um núcleo também super bacana para quem tiver interesse em fazer coisas com as mãos, né, em trabalhos criativos, em instigar esse lado mais criativo, tá? Sempre aos sábados e também a partir de 2025, com lista de espera já aberta. Representação, foto de filme sem título, número 3, Cindy Sherman, 1977. A pose e o vestido da mulher na pia da cozinha são claramente extraídos da publicidade consumista norte-americana, tornando-se um comentário social sobre o lugar feminino na sociedade da imagem e do consumo. Pois bem, por favor, digitem aí, o que vocês percebem dessa imagem. Qualquer coisa, podem devagar um pouquinho sobre o que vocês percebem dessa imagem. Olha o ponto, hein? O Ricardo trouxe o cabo da panela desfocado, a Ah, Ariane, doméstica, trabalha em casa, a Fernanda falou no olhar dela e o frasco de detergente, a Maria Eduarda trouxe que ela está lavando louça, e Salvage falou que é limpeza diária tediosa. Tem gente tá. que faz reflexões lavando louça, né? Tem Sim, gente mas que acha. eu amo lavar louça, eu amo, sabe, sim, eu fico calmo lavando louça, né? Eu acho legal lavar louça, sabe? É isso que é a fotografia, sabe? As várias interpretações que ela pode ter dado. Quando a gente fala o cabo da panela, a gente está falando do estúdio, que é a coisa da forma que está acontecendo ali. Mas quando a gente fala, por exemplo, olha o gestual dela com a mão na cintura. É um gestual tanto quanto ok. Mas, no entanto, a postura do braço dela é uma postura de enfrentamento, mas ela está olhando para alguma coisa, possivelmente para alguém, como alguém falou aí agora, indignada. Tem toda o fora do quadro, novamente, se faz presente na fotografia da Cindy Sherman. Embora sua pose seja assertiva, ela desvia o olhar de sua tarefa doméstica, fixando-se em alguma cena, objeto ou pessoa fora do quadro. Sherman estabelece imediatamente uma tensão na fotografia. A mão da mulher está colocando na cintura, defensiva e insegura, mas o ângulo do seu braço, visto plenamente no primeiro plano, é firme e inflexível. Muitas das 69 fotografias da série, eh, filme sem título, número 3, foram feitos no apartamento dela própria. Elegante, ela estava fascinada em vestir-se bem e assumir personagens alternativos. Hum, No banheiro, na biblioteca, sempre um ângulo de baixo para cima, criando uma altivez maior nela, tá? Ela morta. hum, Eu penso em me tornar uma pessoa diferente. Eu olho para o espelho ao lado da câmera, é como um transe.
Ao fixar o olhar nele, então me tornar aquela personagem por meio da lente. Quando vejo o que quero, minha intuição toma conta. 3,89 milhões de dólares é o preço dessa foto. De 1981, o autorretrato de Sherman a mostra encenando uma personagem adolescente. A pose ambígua, com seu olhar desinteressado para a câmera, induz, ao mesmo tempo, ansiedade e sedução. 3,89 milhões de dólares. Quais são as características da fotografia dela? A natureza altamente performática e a capacidade de criar personagens e situações fictícias. Autorretrato. Cindy Sherman é a modelo das suas próprias fotografias, assumindo diferentes identidades através da maquiagem, roupas e adereços. Desconstrução da identidade cria personagens que são ambíguos em relação à idade, gênero e status social, desafiando noções convencionais de identidade. Cenários teatrais. As fotografias são frequentemente apresentam cenários teatrais que podem ser inspirados em filmes, literatura ou outras formas de cultura popular. Questionamentos da representação feminina. Muitas das fotografias questionam a representação feminina na cultura popular, desafiando estereótipos e ideias preconcebidas sobre a mulher. Trabalho conceitual. Cada série geralmente apresenta o conceito ou tema central, explorado através da criação de personagens de cenários fictícios. No geral, as fotografias de Cindy Sherman são altamente conceituais e exploram temas como a identidade, a imagem feminina, a representação na cultura popular e a performance como um todo. Claude Cahun. Estou em treinamento, não me beijei. Isso é o título para quem andou interessado nos títulos. Esse não entrega absolutamente nada, a meu ver, né? Vejam bem, 1927, tá? Não é 2025, 1927. A inovadora fotógrafa surrealista francesa Claude Cahun tornou-se um ícone entre historiadores da arte contemporânea, feministas e membros da comunidade LGBT por sua abordagem ousada em conformidade de gênero. Seus divertidos autorretratos, nos quais ela se denominava uma variedade de personagens e gêneros, figuraram as práticas fotográficas feministas e performáticas de artistas como Cindy Sherman e a Sumasa Morimura, ou seja, Cindy Sherman inspira outros artistas. Cahun nunca expôs seu trabalho durante sua vida, mas foi incluída posteriormente em exposições coletivas no Metropolitan e no Museu Judaico Contemporâneo de São Francisco em 2019. Na verdade, eu acho que a Cindy Sherman se inspirou nela, pela linha do tempo. Bom, aqui eu Eu não acho, tenho a data que foi ela que eu morreu. entendi, foi que eu Eu não tenho a entendi. data que ela morreu. Porque Cindy Sherman Ah, é mais contemporânea que ela, né? ela é bem mais contemporânea. Eu não sei até quando ela viveu. Não sei. É uma boa pergunta, Raquel. Yasumasa Morimura é uma performance japonesa contemporânea e artista de apropriação, cujo trabalho abrange fotografia, filme e performance ao vivo. Olha a japonesa reproduzindo a Cindy Sherman. Judith Golden, eu adoro essa figura, eu acho ela divertidíssima, caricata, choque de estrelas da série Camaleão de 74, 1974, 1975. Nascida em 29 de novembro de 34, em Chicago, Judith Graham Golden é uma fotógrafa americana e tem explorado temas de seu trabalho como questões de gênero, identidade, cultura popular e influência da mídia.
É colagem, é pintura, é colorir a fotografia de uma forma tosca, é criar a própria margem da fotografia. Veja bem, essa da direita, da esquerda, isso lembra muito o trabalho do nosso querido Raquel Miroslav. Miroslav. Miroslav, Miroslav isso, Titi. que criava a própria moldura, desenhava a própria. Não tem essa de comprar moldurinha, não. Ele vai lá e desenha a própria moldura e gruda na parede, está tudo certo a fotografia. Tá? A ideia de que as fotografias podem ser pintadas é uma estrutura híbrida que ultrapassa fronteiras. Até os dias de hoje, isso é utilizado. Por falar nisso, o nosso querido Zapata, que é um grande fotógrafo, que só trabalha com fotografia alternativa, digamos assim, e que colore fotos, é um colorista da fotografia, fará um bate-papo conosco em Em dezembro, não é isso, dezembro. A Raquel? gente É em está fechando a dezembro. data só porque ele Uhum. está com uma defesa, ali no final do ano. Aí, então a gente está aguardando ele ter essa data fechada para a gente marcar. Mas vai É ter um em cara, dezembro, o papo com ele é aberto também. é um cara gentilíssimo, muito, muito, muito bom. Maurício Zapata. Começa a procurar por aí, tem o Instagram dele, ele é muito bom.